Boa tarde, segunda-feira, dia 3 de julho. É uma alegria mais uma vez estar no nosso canal, agora o nosso canal que estamos fazendo algumas modificações. Queremos convidá-lo a assistir os vídeos, alguns vídeos com capas modificadas. Estamos fazendo alguma edição para torná-lo um canal mais atraente, especialmente o que o nosso desejo é compartilhar a palavra de Deus. E você sabe que tem vários vídeos. Tem também as nossas reuniões de quarta-feira, algumas reuniões de domingo também nós temos em nosso canal. Você também pode me seguir, além do nosso canal, você pode me seguir também no Facebook, Valdir Silva. Você pode também, eu também estou no Instagram, Valdir J, 1973. Enfim, eu sou sempre disposto e desejoso assim de receber o seu comentário. Já somos 418 inscritos e eu quero agradecer a cada um dos inscritos e te incentivar a continuar se inscrevendo. Também muitos dos meus artigos assim que eu faço em vídeo, você também encontra lá no portal igrejadecristo.net, mais de 300 artigos meus, fora milhares de artigos de autores que também têm sido pessoas que passam tempo meditando, refletindo na palavra de Deus. Eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Você sabe que no ano passado, no começo desse ano, eu encerrei a minha leitura nas páginas do Velho Testamento. Comecei o livro de Lucas, estou no capítulo 11, mas há algum tempo atrás eu passei pelo capítulo 1. Eu quero falar um pouquinho sobre uma personagem da Bíblia. Nós já falamos, na verdade, de alguns personagens da Bíblia. Quando você pensa em personagens da Bíblia, quais são alguns que você admira? Talvez personagens como Noé no Velho Testamento, Davi, Abraão. No Novo Testamento, eu já falei de Pedro nesse canal, falei de Timóteo, né? O Paulo é muito falado também. Mas o nosso personagem de hoje é uma personagem, uma mulher muito importante no Novo Testamento. Ela é uma personagem controvertida, porque muito do que se fala dela não está nas páginas das Escrituras, mas sim na tradição religiosa. Mas é uma mulher importante. E por isso que Lucas, capítulo 1, versículo 28, quando o anjo a encontra, diz o seguinte: e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. No versículo 30, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. 38, então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. No 42, e exclamou em alta voz, aí já Isabel: bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. Pois é, eu cresci numa família religiosa em que uma reza era muito repetida: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Pois essa reza, conhecida como Ave Maria, ela de fato é inspirada nas páginas das Escrituras Sagradas, especialmente no livro de Lucas, pelo Espírito Santo. Conforme o próprio texto, do versículo 42, quando Isabel a sauda e ali diz que, movida pelo Espírito Santo, ela diz: bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. Então, Maria deve ser sim uma mulher honrada, deve ser uma mulher respeitada, tão respeitada como o apóstolo Paulo, como Pedro, como o Velho Testamento, Davi, Abraão, pessoas que na sua época se deixaram ser utilizadas por Deus. A própria palavra de Deus diz que devemos honrar a quem merece honra. Romanos 13:7 fala disso, falando no contexto de autoridades constituídas, fala a ideia: quem honra, honra. Filipenses 2:29-30, o apóstolo Paulo, falando de Timóteo e Epafrodito, homens que deveriam ser honrados, ele diz: vocês devem honrar pessoas assim. Então, não tem como não negar, Maria foi grandemente utilizada por Deus. Eu fico imaginando como deve ter sido emocionante, apesar dos perigos, quando Maria soube que seria mãe de Jesus e começou a sentir o seu ventre crescendo e saber que ali estava sendo gerado o Salvador da humanidade, o Messias. Assim, o Messias prometido que salvaria toda a humanidade.
o privilégio de dar-lhe de mamar, de carregá-lo nos braços, de ver o crescimento dele. Foi um privilégio grande que Maria teve. José também, como seu pai adotivo, também teve um privilégio de cuidar do seu filho, tanto que no Evangelho de Marcos, de Mateus, fala sobre como José foi utilizado por Deus para proteger o menino Jesus. É por isso que Maria, voltando a falar de Maria, ela deve ser honrada, pois Deus com certeza escolheu a dedo aquela que teria o privilégio de ser a mãe do seu filho, o Filho de Deus. Mas eu quero falar uma coisa, infelizmente, quando a religião sai das escrituras sagradas, ela comete erros. E erros que nós que defendemos a palavra de Deus como autoridade final sobre tudo que se fala em relação a Deus, em relação à maneira como devemos honrá-lo, não devemos aceitar o que está extra bíblico, né? E aquela reza que eu falei, que eu comecei falando da Ave Maria, ela comete esse erro quando ela diz: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois é. Aí é extra bíblico. Aqui nós não podemos aceitar, mesmo respeitando quem pensa diferente. Maria foi mãe de Jesus enquanto ser humano. Lembra Filipenses capítulo 2, versículo 5 e diante, diz que Deus abriu mão, né? Deus Filho abriu mão da sua glória, tornando-se semelhante a ser humano, e ao abrir mão, ele coube num ventre materno algo que Deus, na sua plenitude, jamais caberia. Então, a honra a Maria termina aí. Termina com o grande papel que ela teve. Mas Maria, ela não é como a doutrina humana, a doutrina religiosa diz, aquela que é a intercessora, aquela que pede para, pede para a mãe que o filho ouve, algo assim, porque isso não é bíblico. Já na época de Jesus, as pessoas quiseram honrar Maria e foram rechaçadas, olha só, foram assim corrigidas pelo próprio filho. Lá em Lucas, olha só o que diz. Aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: Bem-aventurado o ventre que concebeu você, e os seios que o amamentaram. Olha o que o texto diz. Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e o guardam. Porque naquela época Maria, ela, apesar de ter tido a orientação do anjo, ela se confundiu um pouquinho, tanto que em Marcos capítulo 2, ela e seus irmãos, ela e seus filhos, os irmãos de Jesus, lembrando que Jesus também teve outros irmãos, assim, Maria teve outros filhos, além de, assim, Jesus, foram buscá-lo porque achavam que ele estava louco. E tanto que naquele texto o próprio Jesus diz que a minha família são aqueles que fazem a vontade de Deus. Pois é. Portanto, essa ideia de rogai por nós, pecadores, não é bíblico. João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É o único caminho. É o único caminho. Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os seres humanos pelo qual importa que sejamos salvos. Em 1 Timóteo 2,5, Paulo diz que há apenas um intercessor entre Deus Pai e homem, e esse é Jesus homem. Pois é isso. Maria foi uma serva fiel de Deus, cuidou de Jesus enquanto criança, se preocupou com ele, como vemos lá em Lucas 2,48, quando Jesus fica perdido 3 dias, e como Maria e José ficaram preocupados com o bem-estar dele. Foi um exemplo de mãe. Esteve até o fim com Jesus. Na cruz, lá em João 19:25, encontramos várias mulheres, os apóstolos tinham fugido, as mulheres estavam lá e Maria estava entre elas. E lá em Atos capítulo 1, versículo 14, após Jesus subir para o céu, nós encontramos os apóstolos reunidos com mais seguidores de Jesus e junto os irmãos de Jesus e bem como Maria está junto. Pois é, por isso ela deve ser honrada, mas não deve ser adorada, não deve ser assim nem mesmo venerada. Porque depois disso, depois do livro de Atos 1,14, Maria desaparece das páginas do
Novo Testamento não mais se aparece. Lá em Apocalipse 13, tenta-se colocar que aquela mulher que está lá é Maria, mas ali é a interpretação equivocada. É uma interpretação que somente não existe base em nenhum outro texto da Bíblia. Uma vez que ali em Atos 13 está falando, a mulher que está dando a luz ao filho está falando da nação de Israel e não da pessoa assim, Maria. Ali é um Apocalipse, por ser um livro simbólico, ali é uma simbologia. Portanto, dogmas, doutrinas como virgindade perpétua de Maria, não é bíblico. Você não encontra isso. Imaculada Concepção, que tanto Maria concebeu Jesus de maneira sem a participação de um homem, como a própria Maria. Isso não é bíblico. A Assunção de Maria, ela subiu ao céu assim, sem passar pela morte, também não é bíblico. Isso são lendas que a própria religião acabou criando, e aí uma parte, pelo menos, daqueles que assim acreditam em Jesus, falam de Maria, mas isso não tem assim uma base bíblica. São criações humanas sem base bíblica nenhuma. Respeitamos, como eu falei, respeitamos quem acredita, mas isso não tem base nas Escrituras Sagradas, e por isso você sabe que eu faço parte da Igreja de Jesus na Barra de Pimentas, faço parte de um grupo que somente as Escrituras e mais nada. Outros livros nós utilizamos como muitas vezes fonte de pesquisa histórica. Por exemplo, temos livros apócrifos que nós não aceitamos, como Macabeus. O primeiro Macabeus é muito bom em termos históricos, mas ficamos somente com os 66 livros das Escrituras Sagradas, 39 do Velho Testamento, 27 do Novo. Com certeza, quando chegarmos no céu, após a volta de Jesus, lá no céu, quando chegarmos lá, sendo fiéis até a morte, é claro, encontraremos muita gente lá. Os heróis do Velho Testamento, citados lá em Hebreus 11, como Abraão, como Moisés, como Noé, entre tantos. Também os heróis do Novo Testamento, como Paulo, Pedro, Timóteo. Mulheres como Priscila, Isabel, Maria Madalena e, com certeza, entre estas, Maria, a mãe de Jesus, também estará lá. Conhecer as Escrituras nos livra do fanatismo que a religião muitas vezes nos leva a ter por seres humanos. Só Deus, só Jesus merece a nossa adoração. Todos os seres humanos utilizados por Deus devem ser até honrados, valorizados por nós, mas nem menos venerados. Somente Deus assim pode ser adorado. Então passamos a adorar somente a Deus, se quer venerar pessoas, mas honrar a cada um que dedica sua vida a Deus e deixa ser utilizado por Ele, como fez Maria. Por isso que o nosso tema de hoje, o papel bíblico de Maria, não o papel que a religião reservou para ela. A religião exagerou no papel. Ao outro lado, também podemos minimizar o papel dela. Não, ela teve um papel importantíssimo. Foi a mãe de Jesus, enquanto homem, carregou ele no ventre, cuidou dele enquanto criança, foi fiel a ele, esteve com ele, é tão fiel assim que esteve com ele até mesmo enquanto ele estava agonizando na cruz. Honremos, portanto, aqueles que serviram e que servem a Deus, não somente no passado, mas até mesmo pessoas que servem a Deus hoje. Às vezes desvalorizamos, devemos honrar aqueles que dedicam sua vida a Deus. Não esperemos que partam para fazermos isso, mas jamais os adoremos e nem mesmo os tornemos objeto de nossa veneração. Nesse sentido, somente Deus merece. Se quer ter essa mensagem por escrito, vai lá, igrejadecristo.net, no portal, faz uma pesquisa bíblica, o papel bíblico de Maria, e lá você encontrará essa mensagem por escrito. Segunda-feira, semana passada eu acabei não gravando o nosso vídeo, mas está aí. Eu quero incentivar você a compartilhar, a dar o seu like, fazer o seu comentário, até mesmo sugerir as suas ideias, porque de vez em quando alguns espectadores sugerem ideias, como por exemplo uma das ideias que foi uma sugestão dada, foi sobre a questão se uma pessoa não batizada poderia tomar a ceia do Senhor. Foi sugestão de um irmão nosso, lá de Goiás. Que Deus nos abençoe nessa segunda-feira, buscando sempre, como Maria, sermos fiéis seguidores do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe nesta segunda-feira.